Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Oi pessoal, tudo bem? Darlene Braga aqui na TV Postos HD, mais um sábado aqui, 10 horas da manhã. Eu tô aqui hoje para falar com a doutora Cristiane Oliveira, né? Semana passada a gente abordou sobre previdência, hoje ela voltou aqui novamente. Ela vai trazer, né, de um modo bem claro para nós como que funciona a revisão do teto. Antes de começar, como de praxe, vou agradecer os meus patrocinadores, né? Carol Baganha, doutora Thaís Muniz, Vitória Nanete, Serra Sul Shopping, Maria Bonita, a concessionária Caoa, doutor Fábio Tranches e a doutora Cristiane Oliveira. Vamos lá, eu tô voltando aqui porque hoje o momento é dela e ela gentilmente traz toda semana pra gente essas informações. Eu tenho muita dúvida, acredito que como vocês também. Uma delas, né, eu vou começar, na verdade eu vou passar para ela, vai dar um oi para vocês, mas o que seria essa revisão de teto, doutora Cristiane? Tudo bom, Darlene? Um prazer estar aqui novamente, falar de revisão, falar de previdenciário em geral. E a gente está falando aqui da revisão do teto, mas eu acho que é importante falar de revisão em geral, porque é uma dúvida muito grande dos aposentados. E com a revisão da vida toda, que a gente falou aqui várias vezes, muita gente que não tem direito à revisão da vida toda fica perguntando, mas e aí, tem direito a alguma revisão? Tem direito a melhorar a minha aposentadoria de alguma forma? E muitas vezes tem, mas é outra tese, é outra possibilidade. E a revisão do teto é uma delas. A revisão do teto, o objetivo é revisar as pessoas que tiveram um benefício limitado ao teto, por isso o nome revisão do teto. Geralmente é para as pessoas que contribuíam com um valor maior, mas os valores de revisão são muito bons, tal qual a revisão da vida toda, que podem ser valores muito altos. E a revisão do teto, o objetivo dela, como eu disse, é revisar porque teve essa limitação ao teto. Quem tem direito a essa revisão é quem aposentou entre 1991 até 2003 e ela não tem prazo para ser requerida. Diferente da revisão da vida toda, que a gente falou aqui várias vezes, o prazo para a revisão da vida toda é de 10 anos, na revisão do teto não existe prazo. A pessoa pode pedir a qualquer momento, não tem aplicação da decadência. E a pessoa sempre vai receber os últimos 5 anos a partir do pedido. E é uma revisão muito desconhecida pelos segurados, pelos aposentados. Porque a pessoa acredita ali naquele valor e às vezes já passou o prazo de 10 anos, a pessoa, às vezes, por um equívoco, ouviu falar que existe esse prazo de 10 anos e não sabe que especificamente nessa revisão não tem aplicação da decadência. E por que não tem aplicação da decadência? Porque, para a lei, no entendimento da jurisprudência, não é uma revisão clássica de requisitos, como é a revisão da vida toda, que é a inclusão dos salários, e aí tem salários diferentes. É apenas um recálculo, porque teve a limitação e todos os valores já estavam ali disponíveis para o INSS, então ele tem que recalcular a qualquer momento, não tem prazo. Entendi. Então, você acabou falando, né, a minha próxima pergunta, mas quem é que tem direito a essa revisão do teto? Então, como eu disse, quem aposentou entre 1991 a 2003 e é necessário fazer um cálculo no escritório especializado para verificar se esses valores realmente foram limitados ao teto.
E quanto que eu posso chegar a receber desse teto, doutora? Da revisão? Já aconteceu 400 mil, 500 mil, pode ter. Porque são, como eu disse, são aposentados que geralmente recebem valores maiores e que foram limitados ao teto e que depois pode ser melhorado esse valor. Porque, por exemplo, olha, o teto hoje no INSS é de R$ 7.507,49. Pode ser que no cálculo final lá do INSS, o INSS tenha feito que todas as suas contribuições, no final, chegou a R$ 7.700. Mas você pode, por lei, receber até R$ 7.507. É o limite. E aí, o ano que vem, esse teto ele é alterado. Ele vai ser reajustado. Então, o teto desse ano é um, o teto do outro ano é outro. Então, talvez, se você tivesse aposentado no ano que vem, você estaria recebendo 7.700. Entendi. Entendeu? Então, como foi limitado lá atrás, pode ser que tenha direito a essa revisão. E o que aconteceu? Em 1998, com a emenda constitucional de 1998, que é muito conhecida pelos previdenciaristas, o teto foi aumentado para 1.200. Em 2003 foi aumentado para 2.400. E nessa mudança, por exemplo, assim, de um ano para o outro, de um mês para o outro, teve gente que aposentou com um teto limitado a 1.000, e aí passou um mês, mudou para 1.200. E aí muita gente se sentiu prejudicado, porque falou, só se eu tivesse esperado um mês, eu tinha recebido R$200 a mais, e R$200 a mais lá atrás, que valia muito mais. E aí, questionando isso muitas vezes, é claro, foi praticamente igual a revisão da vida toda. Chegou no STF, e o STF entendeu que realmente esse reajuste de teto para as pessoas que foi alterado em 98, que foi alterado em 2003, com a emenda constitucional de 2003 também, tinha que ser aplicado para todos os beneficiários, os aposentados do INSS, e dar razão à revisão do teto. E esse valor que a pessoa recebe nessa revisão toda, ela recebe parcelado ou é um montante que vem de uma vez? É um montante que vem de uma vez toda com o precatório. Aí é a mesma situação da revisão da vida toda. O precatório, a pessoa vai ter direito... Por exemplo, a gente fez o cálculo da revisão. A pessoa tem direito à revisão, ela vai receber a diferença do mês. Um exemplo, aconteceu, de 3.000 a pessoa passou a receber 5.500. Não chegou ao teto, mas com a revisão dos... Porque o teto, a gente fala do valor final e a gente fala dos valores de contribuição. A pessoa pode ter contribuído com 10.000 e aí o teto dela foi limitado ao teto da época. E aí esse teto pode ser revisado. E aí ela mudou, entendeu? Reajustando os tetos de contribuição, o valor do benefício dela final melhorou, ele passou de 3 e pouco para 5.500. Ou seja, a pessoa já está recebendo a diferença do benefício. E a diferença dos 5 anos de atrasados, que vai ser o valor maior, ela vai receber por precatório. Demora. O precatório realmente é bem burocrático para receber. Mas a pessoa já tem o direito a receber a diferença do benefício dali para frente bem rápido. E existe um prazo para eu estar entrando com o pedido? Nenhum prazo, foi o que eu falei. Não tem aplicação da decadência. A pessoa, igual eu disse, a pessoa tem direito se ela aposentou de 91 a 2003. Então, 2003, se a gente fosse contar de 2003, já passou mais de 10 anos. Entendeu? Então, não tem prazo nenhum, ela pode pedir a qualquer momento. A questão é verificar se ela realmente teve essa limitação do teto na época e se faz jus, né? Mas pode acontecer nessa revisão aí, às vezes o cliente ia até o seu escritório, procurar essa informação para tentar esse reajuste e acabar não dando certo e dar um efeito contrário? E fazer diminuir, não. Nesse caso, não. Porque é um recálculo, já está lá todas as contribuições, né? já está estipulado. Não, no caso da revisão do teto, não tem como. E você sabe o que eu falo, né? Quando tem, eu não tenho essa questão. Porque às vezes a pessoa fica, não está querendo falar, né? Mas não é porque realmente não tem essa possibilidade. E existe muita gente que não tem esse conhecimento, né, Cris, que tem esse direito. Gente. Muita e lá no teu escritório você já teve N casos de êxito de conseguir? Não são muitos, porque, assim, né, demora, igual eu estou te falando, para receber o precatório. Mas existem casos. Sim, isso aí a gente já conseguiu alguns já.
E os benefícios, eles também podem ser revisados? Pode ser revisada a aposentadoria, né? Aposentadoria por invalidez. E aí são os benefícios do INSS, porque vai depender do cálculo. Vai depender de quanto a pessoa contribuía. Entendi. Aí dá pra Desculpa a ignorância, porque a gente está falando de um assunto, mas é uma dúvida minha. Até aquele benefício que a gente trouxe aqui sobre o LOAS, né? Ele também tem essa revisão? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, porque o LOAS, isso que eu estou falando, é a revisão do teto, para contribuições, para revisar as contribuições que foram feitas e que foram limitadas ao teto. Então, pressupõe que existe uma contribuição. O LOAS é um benefício assistencial, não tem contribuição. Entendi. Tá. Ótimo. E me fala uma coisa, doutora, como fazer o pedido de revisão do teto 10? E o que é o teto 10? O teto 10 é uma nomenclatura da emenda constitucional só. É teto. É o teto. Como fazer o pedido? Ou fazer o pedido, pode fazer administrativamente, pode fazer pelo INSS mesmo. Mas a gente orienta sempre procurar um especialista para fazer o cálculo. Os documentos? Porque pode acontecer que você tem direito a 400 e está recebendo 200. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, assim, tem diferença no cálculo. Entendi. É igual da revisão da vida toda mesmo, que a gente falou várias vezes aqui. Às vezes a pessoa vai lá no INSS, eu recebia 2.000, estou recebendo 3. Aí ela vai ver, tem direito ao teto. Porque depende de cálculo. Entendi. E assim, os documentos que eu preciso estar levando para você fazer esse cálculo para nós? E assim, vou te falar dos documentos, mas são duas revisões que pressupõem cálculos muito complexos, que é a vida toda da pessoa mesmo. Todos os dois. O teto também, porque você vai verificar ali a limitação dos tetos. Então, tem que verificar toda a vida contributiva da pessoa. Entendi. Então, são revisões muito específicas, muito complexas mesmo. Entendi. E os documentos que você me perguntou, precisa da carta de concessão do benefício, que a pessoa consegue com a senha do gov.br, do aplicativo Meu INSS. Caso sejam benefícios mais antigos, às vezes a pessoa recebeu por correio e tem isso guardado, enfim. Identidade, CPF, comprovante de residência atual, e o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações do Segurado, carteira de trabalho e documentos que comprovem as contribuições. O objetivo é revisar as contribuições. Então, dá para fazer. Entendeu, pessoal? Acho que deu para vocês aprenderem um pouquinho com a doutora Cristiane. A gente vai para o intervalo e já que a gente volta. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Para você, vou responder daqui. Voltei aqui com a doutora Cristiane Oliveira, a gente está falando sobre diversas revisões e hoje é o dia dela apresentar para nós uma revisão diferente, uma das, né? A revisão do buraco negro. Vocês já viram falar disso? Então, Darlene, vamos falar da revisão do buraco negro. Essa revisão é uma revisão bem antiga, a gente tem que voltar lá em 1988, porque foi nessa época que a Constituição Federal do Brasil foi promulgada e as regras de previdenciário estavam muito bagunçadas, estavam muito conturbadas, e o INSS ia concedendo as aposentadorias, meio que cada um com uma regra. E só em 1991 que foi promulgada a Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213, que organiza as regras de concessão dos benefícios. E é por isso que chama revisão do buraco negro, porque era um buraco negro mesmo, sem regra, para a concessão das aposentadorias. Então, nessa época, os benefícios tinham revisões muito boas, até inclusive para serem concedidas, porque, igual eu falei, não tinha uma regra muito
certa para o INSS conceder. E, assim, até com regras muito certas hoje, acontecem erros, imagina sem regra. Então, deu vazão, deu fundamento para muitas revisões. Inclusive, tem direito a gente encontra direitos a revisões do buraco negro ainda hoje. Tem benefícios que não foram revisados. E, como não tem prazo para ser pedido, ainda pode. Outra possibilidade, o objetivo aqui é falar de revisões em geral, de possibilidades de revisão. Existe a revisão do buraco verde também, que é um período posterior ao buraco negro. Por quê? Esse nome, né, foi difundido depois, né, o previdenciário. Inclusive, entre 90 a 2000 foi uma época muito conturbada para o previdenciário, de muitas regras, de muita coisa, de muita novidade. E aí, essa possibilidade de revisão do buraco verde é de 1991 a 1993, que, mesmo com as regras da nova lei de benefícios, essas regras não estavam sendo cumpridas. E depois do buraco verde, tem o buraco verde estendido, que é também depois de 1993 até mais ou menos 1994. E aí, depois, em 1994, tem, inclusive, outra possibilidade de revisão, que é a do IRSM, que, em fevereiro de 1994, o índice de correção, que era o IRSM, não estava sendo aplicado corretamente, e aí dá outra possibilidade de revisão. Então, assim, a gente vai falando dessas questões. E, além desses nomes, dessas possibilidades lá antigas, que a pessoa ainda tem direito hoje, que pode descobrir que ainda tem direito, e do teto que a gente falou antes do comercial, existem as revisões que, de fato, que a gente fala, que são as revisões que a pessoa, por exemplo, não teve um tempo incluído na concessão do benefício. A pessoa não teve as contribuições contabilizadas de forma correta. Então, assim, não depende de uma tese específica, não depende de um nome, do jeito que a gente está falando aqui. Depende dela comprovar, por exemplo, olha, na minha aposentadoria eu tinha tempo rural e não foi contabilizado tempo rural. Ponto. Não tem um nome para isso, é uma revisão. Entende? Então, ela vai lá, a aposentadoria foi concedida em 2017. Outra possibilidade. Agora, ainda não passou os 10 anos, nesse caso de revisão, de fato, não, vai ser aplicada a decadência, então, se passou 10 anos, não vai conseguir. Ela, olha, na minha aposentadoria, em 2017, eu tinha direito ao tempo eu tinha um tempo rural para comprovar e o INSS não aceitou. Ela vai lá, pedir a revisão, apresentar os documentos rurais, pedir a oitiva da testemunha na justificação administrativa e vai conseguir o tempo. Na minha aposentadoria, eu aposentei em 2018, outro exemplo. Eu tinha tempo especial. O INSS não contabilizou esse tempo especial. Eu consegui o PPP, que é o documento que prova a exposição à atividade especial agora. Eu posso apresentar agora e pedir a revisão. E não são revisões que dão valores baixos, porque às vezes tem essa... Eu percebo que nos atendimentos que eu faço, os clientes às vezes falam assim, não, mas essa revisão que eu vou só incluir umas contribuições vai dar valores baixos. Não, às vezes aumenta muito mesmo, coisa de 2.000, 3.000 por mês. Depende da documentação do que a pessoa tem para comprovar. Então, é uma possibilidade que a pessoa também tem que analisar e sem ficar presa a essa questão de data, a essa questão de nome. É revisão da vida toda, é revisão de teto, é revisão do buraco negro, do buraco verde, do estendido, se não é, não importa. Importa que você tem que o seu cálculo, que a sua aposentadoria, ela não foi analisada, ela não foi calculada da forma como deveria ser. Ô Cris, fala para mim uma coisa, mas e a revisão da vida toda? Vamos destrinchar mais esse assunto, porque está em alta. Tem muita gente hoje na internet trazendo informações, umas que são procedentes, outras não. Então, vou aproveitar que você está aqui hoje, eu queria que você esclarecesse sobre a revisão da vida toda. A revisão da vida toda é procedente, o STF já se manifestou, dezembro de 2022 foi aprovada. E como toda revisão, como nesse histórico todo que a gente está falando de revisões, é alvo de, como que eu posso dizer assim, de interpretações diferentes, como que eu posso dizer. Não é que a pessoa não vai ter direito a todos os valores que a gente falou aqui, mas assim, um interpreta que pode incluir todas as contribuições, mesmo que não esteja constando no CNIS, ou seja, lá no cadastro do INSS da pessoa. Outros entendem que não vai receber os atrasados, que vai receber só a diferença dali para frente. E aí começa essa informação truncada, enfim, né? Mas o fato é,
o próprio STF, que aprovou a tese, ainda não falou nada sobre essas questões. Então, o que a gente pode trazer aqui como uma informação fidedigna e falando que, de fato, está acontecendo, é que a revisão da vida toda está valendo, a gente está ganhando, as revisões que a gente está entrando, fazendo os cálculos, está acontecendo e a pessoa está recebendo tanto os atrasados quanto a diferença dos valores. Então, todo o restante, porque a gente acompanha, né? A gente está nesse meio, a gente vê assim, não, mas a pessoa vai receber a revisão, mas vai receber só dali para frente, não vai receber os atrasados. Ou vai receber, mas de forma menor, ou com valores menores, não os valores que estão ali. Não está acontecendo. O que está acontecendo é o que a gente tinha falado mesmo, que a pessoa tem a diferença dos últimos 5 anos para receber e a diferença dos valores a partir do momento que ela pede a revisão judicialmente. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, assim, é importante falar das contribuições, porque é claro que depois que aconteceu isso, que o STF aprovou, o INSS está tentando, de todas as formas possíveis, diminuir o impacto financeiro disso. Você imagina. Claro, porque tem muita gente que tem direito e os valores são altos. Então, todas as possibilidades jurídicas que ele tiver de falar, olha, eu vou pagar, tá bom, eu vou pagar a revisão. Ele fala, tá bom, eu vou pagar a revisão, você tem direito, o STF reconheceu, mas eu não vou pagar os atrasados. E aí, foi publicado o acórdão em abril, recentemente, e depois ele entrou com um embargo de declaração pedindo esclarecimento sobre o acórdão, que inclusive o acórdão tem 200 e algumas páginas, para explicar o que é a revisão da vida toda e tal. Mas desse acordo ele pediu que, com os embargos de declaração, pediu esclarecimento disso para que o STF se posicione especificamente se vai ter a aplicação da decadência, se vai ter a aplicação da prescrição. O que é a decadência? Né? A aplicação dos 10 anos de prazo para a pessoa poder entrar com um pedido, que conta a partir do recebimento do primeiro pagamento, do primeiro dia após o primeiro pagamento, 10 anos após. E aí o INSS pede para que o STF se manifeste declaradamente se vai aplicar a decadência ou se não vai, porque o acórdão deixa dúvida. E é claro que a gente que está do lado do segurado quer que não aplique a decadência, porque muita gente vai perder direito. Vai perder os tempos. A pessoa que aposentou lá em 2003 e tinha contribuições maiores antes de julho de 94, ela vai perder o direito, porque se aplicar a decadência já passou 10 anos há muito tempo. Então, não, entendeu? Então, o INSS está tentando de todas as formas, então, já que você vai dar o direito, aplica a decadência, já que você vai dar o... Entendeu? Ele está tentando diminuir o impacto financeiro. Isso já era esperado, isso já é previsto, não tem nenhuma novidade nisso. Mas o fato é, a pessoa tem direito, e quem acha que tem direito, a orientação é que busque o direito o mais rápido possível, porque o que determina o direito é o ajuizamento da ação. E esses atrasados é o que você falou, eles são recebidos de imediato, quando a pessoa vai e tem o direito a receber. Não é de imediato. O que ela recebe de imediato o valor da diferença dali para frente do benefício. E de imediato também a gente coloca entre aspas, porque precisa fazer um cálculo, precisa entrar com a ação, o INSS tem um prazo para contestar, tem o prazo de impugnação, vai sair a sentença, o INSS pode recorrer, mas enfim, a gente não é de imediato exatamente, mas não é um prazo também da vida toda, entendeu? Então, assim... Esse trâmite todo aí, uns 90 dias? Depende, eu sei, mas varia. Nós estamos falando de... Mais ou menos, a gente não pode falar prazo, porque isso depende também da vara que vai cair, enfim, de muitas coisas. Mas gira em torno de mais ou menos 6 a 9 meses, uma média. Não passa disso. Geralmente não passa. Mas aí, nesse prazo também, ela não recebe os atrasados de um precatório, por exemplo. O precatório vai demorar mais, mas ela talvez receba a diferença dos valores. Entendi. Mas a pessoa também não perde nada de fazer o pedido agora, entendeu? Ela perde se não pedir. Porque, como eu estava falando, o prazo, na verdade, assim, o termo para contar, o prazo para contar o direito é do ajuizamento da ação. Então, por exemplo, vai contar a prescrição de quando? Prescrição quinquenal, prescrição de 5 anos, que é os últimos 5 anos que ela tem direito a receber. É desde do ajuizamento. Então, por exemplo, a pessoa que deu entrada na ação em 2020,
ela tem direito, um exemplo, ela tem direito a receber os atrasados desde 2015 e desde 2020 para cá. O tempo que corre a ação fica garantido também. Então, quanto antes ela dá a entrada na ação, é melhor. Entendi, Entendeu? doutora Cris. Por hoje a gente acabou, o nosso programa está acabando. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, porque ainda ficou muita coisa ainda para a gente conversar. Sim, a rede social é Cristiane, @cristianeoliveira.nss. E a gente fica à disposição também para a pessoa deixar pergunta aqui e a gente responder nos próximos programas. Fica à disposição. E muito obrigada pelo convite, Darlene. É isso aí. Mais uma semana a doutora Cristiane está aqui fazendo esse trabalho social para nós aqui, trazendo informação e todo o conhecimento dela, né? E aos pouquinhos a gente vai passando a entender um pouco mais. A semana que vem tem mais doutora Cristiane Oliveira aqui na TV Postos HD, 10 horas da manhã, viu? Beijo para vocês. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.